Você aí que tá sofrendo com a maternidade, que te pegou de surpresa? No vídeo de hoje eu quero te contar um pouquinho da minha história e, quem sabe, te ajudar. Bora pro vídeo? Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje quero falar, sobre a surpresa da maternidade, Então o título de hoje é Pare de brigar com a maternidade, pare de brigar com isso. Por que eu resolvi, falar sobre esse tema? Bom, tem duas pessoas, conhecidas que conversei nos últimos tempos com elas e as duas estão passando por isso. Uma engravidou do segundo filho, a primeira filhinha dela tá com 2 aninhos mais ou menos, e ela já tava 2 para 3 aninhos, e ela tava já se preparando para, quem sabe, voltar a trabalhar, se organizando ali tudo, mas com aquela certeza de que ela falou, não, eu preciso ficar com a minha filha, ela é muito pequenininha ainda, tudo, mas ela já tava, pensando, talvez, esse ano que vem, voltar a trabalhar. E aí, acabou que engravidou. E a outra pessoa tem uma filhinha também de 1 ano e pouquinho e tá sofrendo por esse mesmo problema de que queria voltar a trabalhar, mas aí não tem com quem deixar a filha, tudo isso. E as duas, nos dois casos, a gente não tem dúvida, elas não têm dúvidas de que elas amam as filhas, Só que elas estão sofrendo com isso, elas estão brigando com essa situação de que elas não queriam estar ali, mas ao mesmo tempo não queriam. Então essa briga, essa luta interna nossa de que, mas será que eu tô fazendo certo? Mas eu sei que eu sou importante pra minha filha, mas eu queria estar fazendo outra coisa. Então, realmente, isso é um conflito interno. Em casos extremos, precisa de ajuda, psiquiátrica, psicológica, Mas, enfim, se você tá passando por uma situação parecida, ou pensando nisso, mas será que eu tô preparada para ser mãe, mas será? Enfim, vou te contar então aqui um pouquinho sobre isso. Um pouquinho da minha história, como eu disse. Antes de me casar, isso já tem um tempinho, já tem 9 anos de casada, 10, vai para 11 anos que estamos juntos. Então antes disso, graças a Deus, já faz muito tempo, eu falava, porque eu namorei muito, trocava de namorado que nem trocava de espírito. E aí eu falava, não, mas eu não vou me casar, eu não vou ter filho, porque eu não nasci pra ser mãe. Falava todas essas besteiras por aí. Mas, e aí, nós nos casamos, graças a Deus, Deus me mandou meu marido. Mas quando a gente namorou e tal, vamos casar e tal, mas a gente não falou sobre filhos, assim, eu não quero filho, eu quero ter um filho, 2, não falamos sobre isso. Porque, sei lá, acho que era meio que natural, depois do casamento, quem sabe, vem os filhos aí. Mas não falamos nada. E o mais engraçado é que na lua de mel, na lua de mel mesmo, eu virei pro meu marido e falei, vamos tentar, vamos ver se vem um filho aí ano que vem. E tá bom. Pra gente era algo, não era algo que a gente discutia sobre isso, não falamos afinal. E ele disse que tudo bem. A gente nos casamos em fevereiro, quando foi em julho, eu parei de tomar pílula, porque eu tomava pílula, não sabia de nada, que eu sei hoje, então parei de tomar pílula e aí engravidei no mês seguinte. E foi o primeiro filho, que eu acabei perdendo, porque eu tive um aborto retido, precisei fazer curetagem, tudo, no mês de novembro. Então, no mesmo ano, de que eu me casei, 2016. Mas quando eu descobri a gravidez, isso que é muito engraçado, quando eu descobri a primeira gravidez, parece que mudou alguma coisa dentro de mim de um jeito tão engraçado, assim, tão incrível. E na época uma amiga minha me disse que aquela gravidez serviu para justamente despertar esse instinto materno que eu não sabia que eu tinha, tava lá, porque é natural de nós mulheres, é natural nós temos esse instinto materno. E eu não pensava nisso. Quando eu descobri que estava grávida, então tudo mudou. E aí eu passei a desejar, então, a ser mãe. E aí, graças a Deus, minha filha veio 1 ano e meio depois, em 2018, eu engravidei. E aí sim, as coisas se encaixaram de uma outra forma também com a vinda dela. Depois que ela nasceu, eu olhava ali para aquele toquinho de gente e eu falava assim, Senhor, meu Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque ela vai olhar para mim, ela vai me ver, ela vai ver o mundo através do meu jeito, do meu jeito, do pai dela, mas
eu colocava muito isso pra mim, eu preciso ser melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu olhava ali e eu falava assim, eu não quero mais voltar a trabalhar, eu quero ficar com ela, porque eu quero mais. Então eu falava, não, eu quero mais filhos, eu quero mais disso aqui. Mas, né, as circunstâncias ali da vida, do dia a dia, não me permitiram, né, eu e meu marido, né, decidimos então que eu voltaria a trabalhar, né, quando terminou a licença. Aí colocamos ela no berçário, depois na creche, aí depois veio a pandemia, ela ficou com a minha mãe, com a minha irmã, as pessoas que me ajudaram, e aí depois ela ficou um tempo com uma moça que cuidava dela para eu trabalhar. Bom, aí, quando foi 2022, eu saí do emprego, então, que eu estava. Fiquei numa empresa há 17 anos. Então, foi muito tempo. Agradeço imensamente, não tenho nenhuma reclamação. Mas eu já estava acomodada lá. Imagina, 17 anos, né? Uma vida inteira lá. Minha saída do trabalho realmente me deu uma libertação, porque eu não sabia que eu estava presa. Eu não tinha essa consciência de que eu estava perdendo muita coisa. E aí eu me vi em casa, e ao contrário do que muitas pessoas aconteceram, que eu vi acontecendo, eu fiquei muito feliz de estar em casa. Feliz de cuidar dela, feliz de cuidar da minha casa, fazer bolo. Aí ela ia na escolinha ainda, né, pertinho de casa, eu levava ela, voltava, a gente passeava, eu ia na praia com ela, ia visitar minhas amigas, eu fazia tudo com ela ali. E eu falei, meu Deus, eu não quero mais sair de casa, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com ela, eu quero participar do crescimento dela, eu quero ficar mais pertinho dela. E aí, nesse mesmo tempo que foi a nossa mudança aqui para Portugal, então em 2022, abril eu saí do trabalho, em dezembro chegamos aqui em Portugal. Antes de chegar aqui, eu já falei pro meu marido, eu não quero sair de casa para trabalhar, eu quero trabalhar em casa, então fazer alguma coisa em home office e tudo. E aí foi quando o mob entrou aí na minha vida. Não vou entrar nesse detalhe da questão do mob agora. Tem outro vídeo que eu falei sobre isso, vou deixar aqui. Fiquei aqui um tempo, né, sem trabalhar, fora, né, claro, cuidando dela em casa, tudo, cuidando de casa. E aí aqui em questão de imigrante, a gente tem que ir atrás de documento, escola e tudo. Mas eu vim sem pressa, eu brinquei com ele, que eu falei, olha, agora eu vou ficar um tempo sem trabalhar. Brinquei com ele, que você vai ter que me sustentar aí um tempo. Mas, né, as coisas foram acontecendo, a vida foi acontecendo e eu precisei trabalhar, né, para ajudar, inclusive, né, na nossa renda, porque senão a gente ia gastar todas as nossas economias, né, sem eu trabalhar. Então, porque real para euro, o dinheiro vai embora. Bom, então eu comecei a trabalhar. E aqui em Portugal, a escola é obrigatória a partir dos 6 anos. Chegamos aqui, a Olivia fez 4, então ela ainda não era obrigada a ir na escola. E aí perdi a data da matrícula, porque eu não tava nem preocupada em botar ela na escola ainda, né? Ensinando ela em casa. Pré-alfabetização bem básica, porque não me aprofundei nisso, mas alguma coisa já ia ali ensinando ela devagarzinho, sem pressão, nada. Só que eu precisei trabalhar, né? Precisei trabalhar. E aí, qual foi o melhor trabalho que me apareceu, que eu falei, graças a Deus, nosso Senhor, muito bom, eu fui fazer limpeza. Porque ela ia comigo. Então eu falei, nossa, isso foi um trabalho, foi um presente de Deus mesmo. Porque eu não precisei pagar uma escola pra ela, não precisei deixar ela com outra pessoa. Ela ia comigo. Não era um salário muito grande, mas nos ajudou e muito, nossa, imensamente. Pude, né, contribuir com a nossa renda aqui de casa. Mas pra mim o mais importante era isso, eu levava ela comigo. Então ela ia, levava os brinquedinhos dela, ela brincava, ela montava casinha, levava as bonecas, né, andava comigo pra cima e pra baixo de barca, de metro, de ônibus. E era cansativo, sim, mas eu falei, ela está comigo, né? Pra mim o maior valor pra mim era esse, ela está comigo. E ela começou a escola agora, então, em setembro. Ela iniciou no prézinho. E eu falei, não, pronto, agora o que eu vou fazer agora, né? E isso tudo continuando com o trabalho aqui na internet, né? Eu trabalho no Instagram, e aí já peguei meu certificado, né, de instrutor, então comecei a atender, já poder receber, né, os atendimentos. Enfim, qual é a situação atual? Hoje eu continuo fazendo algumas limpezas, porque precisa ainda, né, complementar a nossa renda, mas eu já poderia fazer outra coisa, eu já poderia procurar um trabalho na minha área, né? Eu sou formada em administração. Eu falei, você é formada, tudo, e vai ficar trabalhando com limpeza aí. Mas pra mim, por mais cansativo que seja, porque é muito cansativo,
Pra mim hoje ainda é melhor, porque eu tenho uma certa liberdade. Eu tenho meus compromissos, né? Tem os dias que eu tenho as limpezas para fazer, mas eu tenho alguns dias livres, né? Como, por exemplo, o dia de hoje, que eu estou aqui gravando esse vídeo, é um dia que eu tenho livre. E aí eu posso fazer, então, o meu trabalho aqui na internet e responder as minhas mensagens, né? Os e-mails. E mais do que isso, eu não preciso pagar ninguém para ficar com ela. Eu não preciso pagar para ela ficar mais tempo na escola. Porque tem um horário letivo, e aí depois do horário letivo as crianças podem, os pais que precisam, né, que muitos pais precisam mesmo, que as crianças fiquem lá na escola, você pode pagar uma taxa, mas só que eles ficam ali meio que sem supervisão, sabe, sem muitas atividades. Tem algumas escolas que têm atividades específicas ali, mas no geral, tem muitos casos que as crianças ficam ali meio que, sabe, estão lá, só estão lá. E eu falei, não, pra mim isso, a educação, o preservá-la, né, a inocência dela, a pureza dela ainda nesse momento, pra mim é muito caro, pra mim é muito importante. Então eu abri mão. Até uns dias atrás, uma amiga minha me perguntou, Freya, tem uma entrevista, você quer fazer? E aí eu até falei com meu marido, eu falei, olha, eu ganharia muito mais, com certeza. Só que era trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6, e só, eu não ia fazer outra coisa, eu não ia ter mais tempo disponível, principalmente um tempo para ela. E aí eu falei, não, infelizmente, por mais cansativo que esteja nesse momento, pra mim é melhor continuar com as minhas limpezas. Até em breve, né? Muito breve, espero, e não precisar mais, né? Mas, e aí por que eu tô contando tudo isso, né? Porque toda essa história aí, o que pode te ajudar? Primeiro porque é uma escolha, e aí isso que eu sei que tem muitas pessoas que brigam com isso, né? Muitas mulheres que brigam com essa história, mas é uma escolha. Eu escolhi ficar em casa, eu escolhi ficar com ela. Quando eu cheguei aqui, eu podia, até meu marido queria muito que eu fosse trabalhar, não, vai, procura alguma coisa, mas aí eu tenho algumas limitações, que não é todo o trabalho que eu consigo fazer. Mas eu falava pra ele assim, por mais que é importante, a gente precisa, claro, precisa se manter, mas ela nesse momento é mais importante porque ela vai crescer. E isso que às vezes a gente esquece. As crianças crescem, o tempo passa, daqui a pouco eles já estão independentes, e aí eu faço o que da vida? Né? Aí sim eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso estudar, porque eles já vão estar grandes, eles já vão estar muito mais independentes, muito mais formados. Mas nessa primeira infância, nesse primeiro momento, esses primeiros anos, é tão importante, é muito mais importante a criança ficar com a mãe e com o pai. Claro, o pai trabalha, mas ficar principalmente ficar com a mãe, porque isso vai dar, você vai estar educando ela. Eu lembro que a pessoa que cuidava da minha filha, ela cobrava um valor, claro, né, era o trabalho dela, mas ela falou que tem gente que acha que é caro, é muito caro. Ela falou, mas eu tô criando o seu filho pra você. E ela respondeu isso, eu tô criando o seu filho. E aquilo me bateu também lá no coração. Eu falei assim, ela tá criando a minha filha. Ou seja, ela tá educando do jeito dela, ela vai pegar o jeito da pessoa. Aí os professores, a mesma coisa. Os colegas, ela fica muito tempo com quem? Com quem ela passa mais tempo? Acaba pegando o jeito da pessoa. E eu não quero isso pra ela. Por quê? É esse primeiro momento que ela tá se formando. Então, pra mim isso é muito maior, é muito mais importante. Outra situação, né? Não tem nenhum problema você querer trabalhar fora. Não há nenhum problema. Aliás, tem famílias, pessoas que realmente precisam. Mas no meu caso, né, eu escolhi. A gente tinha essa opção, então eu poderia fazer só esses trabalhos de limpeza que só complementavam a nossa renda. Então eu escolhi isso. O que eu escolho, né? Qual que é a minha escolha? Se você tem essa escolha, se você tem essa opção, o que você prefere? Ficar em casa com a sua filha, com os seus filhos ali, educando, amando, recebendo carinho, recebendo abraço, recebendo beijo melecado, ou ir trabalhar e aguentar talvez um chefe rabugento, uma colega invejosa, atender aqueles clientes chato? É uma escolha. Né? Então, e todas as nossas escolhas, elas têm as suas dificuldades, os seus dramas, os seus problemas. Vai ter em qualquer situação. Eu peguei um trecho, esse livro maravilhoso, A Imitação de Cristo, e eu grifei um trecho aqui que fala assim: dispõe e ordena tudo segundo o que queres ou vês,
e não encontrarás nada onde não haja que sofrer. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas não vai ter nada do que você vai escolher, não vai ter nenhum sofrimento. Não encontrarás nada onde não haja que sofrer, voluntária ou necessariamente. E assim sempre encontrarás a cruz. Então você vai sofrer ou voluntário, então você vai escolher sofrer, ou necessariamente, ou vai acontecer, você querendo ou não. Então você vai passar por sofrimentos. Só que tem sofrimentos que a gente pode escolher por amor e outros que a gente às vezes não tem escolha. Então, o que você quer, né? Qual é a escolha que você quer fazer? Uma outra reflexão que eu fiz. Por que eu não quero ficar em casa, né? Eu não quero ficar em casa porque cuidar de casa é chato, dá muito trabalho, né? Criança reclama, criança é desobediente, tudo isso. Só que em casa eu não tenho outra pessoa para botar a culpa nas coisas. Por exemplo, minha filha, se ela se atrasa para a escola, eu não posso botar a culpa nela, porque quem tá conduzindo ela, quem tá orientando sou eu. Então, se ela se atrasa, a culpa é minha, não é culpa dela. Ela já tem 6 anos. Eu estou ensinando ela a se agilizar, não demorar. E aí, às vezes, a gente perde a paciência. Ou seja, aqui a briga, aqui dentro de casa, a briga é comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma colega para brigar, eu não tenho nenhum chefe para reclamar, para chegar em casa depois desabafar, e aquele meu chefe não sei o que, ele falou aquilo, ele fez aquilo. Ou seja, né, eu tô sempre certa e os outros estão sempre errados. Dentro de casa, não. Aqui sou eu, se o almoço atrasar, a culpa é minha. Se a minha filha não dormiu direito, se ela se atrasou pra dormir, às vezes eu brinco com meu marido, às vezes a gente quer brincar um pouquinho mais com ela, aqui ele quer brincar um pouco mais com ela, mas passou da hora de dormir, ela já fica chata, rabugenta, aí ela perde a paciência, ele perde a paciência, eu perco a paciência, aí eu falo pra ele, não adianta, ela tem horário de dormir, ela precisa dormir naquele horário. Ou seja, a culpa é de quem? A culpa não é dela, a culpa é nossa. Então eu não quero lidar com os meus egoísmos, com os meus defeitos. Eu saber que eu tenho que melhorar, me organizar melhor, eu tenho que organizar o meu horário, eu tenho que organizar as coisas, eu tenho que me agilizar e fazer o melhor possível para ensiná-la a ser uma pessoa organizada, que cumpre horários. Ou seja, se eu sou espelho para ela, eu preciso melhorar. E a gente não quer. O nosso egoísmo é tão grande que às vezes a falta realmente de se conhecer é o que causa isso. Eu não quero ter que enfrentar a mim mesma dentro de casa, porque é isso que acontece. Eu tenho que lidar com a minha impaciência, ter que ajudá-la, conduzi-la, né, nesse caminho. Então, no fundo, nós queremos fugir do sofrimento, e é isso, né? Eu não quero sofrer. Mas qual é o sofrimento que eu tô... E essa é a diferença. O sofrimento que eu abraço, né? Jesus abraçou a cruz e carregou a cruz e morreu por nós. E os frutos que vieram disso, né? Ele nos deu a salvação. Quando eu abraço a cruz e não desisto dela no meio do caminho, eu sou muito mais feliz, por mais contraproducente que isso possa parecer, né? E não dá pra fugir do sofrimento. E brigar com a realidade, tipo assim, a realidade se instalou, você tá aí com essa criança, né? Ou que já nasceu, ou tá na barriga, ou que seja. Você tá com essa criança aí. A realidade é essa. Se você brigar com a realidade, você vai perder. Não tem o que fazer. Você vai perder. Então, as nossas crises, nossas chateações, nossas ansiedades, muitas vezes são isso. Porque eu estou tão revoltada com a realidade que eu sofro, claro, né? E me revoltar com a realidade é me revoltar com Deus. Eu estou brava que Deus me deu esse filho agora, eu não queria agora, eu queria depois. Ou então, claro, de novo, né? Eu sei, e nos 2 exemplos que eu dei, né? São pessoas que eu conheço, eu sei que elas amam as filhas de todo o coração. Né? Não tem nenhum sofrimento com relação ao amor às filhas. Mas esse drama de no fundo, querer estar em outro lugar, sabe? Eu tô brigando com a realidade, então eu tô brigando com Deus. E eu vou perder, né? Se eu brigar com a realidade, eu vou perder. É isso, não tem como nós fugirmos das nossas cruzes. Ou a gente abraça elas, ou elas vão vir do mesmo jeito, vai ficar mais pesada. E é isso que eu queria também concluir, porque quando a gente aceita a situação, porque eu tô carregando um peso de algo que eu não tem como eu ganhar. Como eu falei, não tem como eu ganhar da realidade. Então, eu tô carregando um peso a mais. Se eu libertar esse peso,
as coisas vão ficar muito mais leves. A minha vida, minha maternidade, né, cuidar da minha casa, se for o caso, ou então não, eu posso trabalhar meio período, né, e ficar né, o maior tempo possível com a minha filha, né, com os meus filhos. E para concluir, tem uma passagem lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Fala que ele começa falando da mulher e do homem lá, o que cada um responde, né, as obrigações de cada um. Mas ele fala, né, que por Eva, né, Eva deu o primeiro passo ali, né, no pecado. Mas, contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Qual que é a frase, né? A mulher será salva pela maternidade. Então, quando eu abraço a minha cruz, quando eu abraço ali a minha vida e dedico, né, faço tudo que eu posso para minha filha, para os meus filhos, ou mesmo que eu não tenha filhos, para onde eu estiver, eu colocar o meu coração, né, colocar a alma de mãe que nós temos, nós encontraremos a salvação. Se você chegou até aqui, você sabe o que fazer. Curte esse vídeo, comente, né, compartilhe. Sou instrutora do Método Billings. Se você quer aprender também o método comigo, meu contato tá aqui embaixo. Se inscreve e continue comigo, porque eu estou mobilizando vidas. Até o próximo! Bora pro vídeo? 2017. Aí, pronto. 2016, olha eu errando a data do casamento. 2016.